Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula anterior, nós entendemos um pouco da importância da movimentação de materiais dentro das operações logísticas e como essa atividade está presente praticamente em todas as empresas. Hoje nós vamos dar um passo adiante, vamos conhecer os principais equipamentos utilizados para movimentar esses materiais e entender como cada um deles tem a sua contribuição para a produtividade, a segurança e a eficiência dessas operações. Entretanto, eu quero aqui destacar um ponto importante. Quando a gente fala de equipamentos de movimentação, não estamos falando apenas de máquinas. Estamos falando de soluções que reduzem custos, evitam acidentes, principalmente, e diminuem o tempo de processamento e aumentam a competitividade dentro das empresas. E é exatamente por isso que esse tema é tão relevante para o profissional de logística. Se voltarmos a algumas décadas no tempo, grande parte da movimentação de materiais era realizada de forma manual. Os trabalhadores transportavam sacarias, caixas, equipamentos, utilizando apenas a força física. Além do baixo rendimento, esse modelo gerava um índice de acidentes e problemas ergonômicos enorme. Com o desenvolvimento da logística e da engenharia industrial, surgiram equipamentos capazes de tornar essa atividade mais segura e eficiente. Hoje encontramos desde equipamentos simples até robôs autônomos, que utilizam a inteligência artificial. Percebe como a logística evoluiu de lá para cá? O que antes dependia da força humana, agora depende da gestão inteligente de recursos. Paleteira manual. Vamos começar pelo equipamento mais simples e mais utilizado no mundo. A paleteira manual, ela tem a função de deslocar cargas apoiadas sobre pallets em curtas distâncias. Um exemplo muito comum pode ser observado em supermercados, aí próximo à sua casa. Após o recebimento das mercadorias, o operador utiliza a paleteira para transportar os pallets até a área de estocagem. A grande vantagem desse equipamento é o baixo custo. Entretanto, eu quero aqui destacar que sua utilização é recomendada apenas para operações de menor complexidade, de curtas distâncias. Transpaleteira elétrica. Quando a operação começa a crescer, aí surge a necessidade de maior velocidade. Aí, nesse momento, a transpaleteira elétrica torna-se aí uma excelente alternativa. Diferente da paleteira manual, ela possui motor elétrico para deslocamento. Um exemplo de utilização ocorre em centros de distribuição de e-commerce ou comércio eletrônico. Os operadores eles precisam movimentar centenas de pedidos ao longo do dia e a transpaleteira elétrica ela reduz o tempo de deslocamento e o esforço físico. Quero te chamar a atenção aqui para um detalhe. Ganho de velocidade sem segurança pode gerar acidentes. Por isso, a capacitação dos operadores ela é fundamental. Lembra da NR11? Vamos falar das empilhadeiras. Quando é necessário levar cargas e aproveitar a altura dos armazéns, entram em cena as empilhadeiras. Elas são consideradas um dos equipamentos mais importantes da logística moderna. Um exemplo pode ser observado em uma distribuidora de bebidas. As empilhadeiras, elas retiram os pallets dos caminhões e os posicionam em estruturas porta-pallets com vários metros de altura. Sem esse equipamento, o aproveitamento vertical do armazém, a altura, seria praticamente impossível. Quero destacar aqui uma mudança importante. Cada vez mais as empresas estão substituindo empilhadeiras a combustão por modelos elétricos. Isso reduz emissões e custos operacionais. Agora, os rebocadores elétricos. Um equipamento menos conhecido, mas muito utilizado, é o rebocador elétrico. A função dele é puxar carretas e plataformas carregadas com materiais. Um exemplo pode ser encontrado nas montadoras de automóveis. O rebocador transporta peças entre o almoxarifado e a linha de produção. Eu preciso destacar que esse tipo de movimentação é baseado no conceito de fluxo contínuo em pilares, um dos pilares da produção enxuta. Esteiras transportadoras. As esteiras transportadoras são equipamentos de transporte contínuo, né? Elas movimentam produtos de forma automática entre diferentes áreas da operação.
Um exemplo muito conhecido pode ser observado nos centros de triagem de encomendas. As caixas, elas percorrem longas distâncias sobre esteiras e até chegarem aí ao destino correto. Quero destacar também um conceito muito importante da logística. O produto não gera valor enquanto está sendo movimentado. Ele começa a gerar valor quando está disponível para o cliente. Por isso, o objetivo das esteiras é reduzir tempos e desperdícios. Transportadores de roletes. Os transportadores de roletes funcionam de forma semelhante às esteiras. A diferença é que o deslocamento ocorre sobre cilindros giratórios. Um exemplo é a área de expedição de uma indústria. Após a embalagem, as caixas elas deslizam pelos roletes até a doca de carregamento. Essa solução ela reduz esforços e aumenta a velocidade do processo. Pontes rolantes. Vamos agora falar de um equipamento destinado à movimentação de grandes cargas pesadas, né? As pontes rolantes são muito utilizadas em siderúrgicas, estaleiros e indústrias pesadas. Um exemplo é a movimentação de bobinas de aço com diversas toneladas. Destaco que esse equipamento ele representa um dos melhores exemplos de como a tecnologia amplia a capacidade humana. Seria praticamente impossível para uma equipe movimentar esse tipo de carga, uma bobina pesada, por exemplo, sem apoio mecânico. Os veículos guiados automaticamente, os AGVs. Nos últimos anos, a automação passou a fazer parte da logística e os AGVs são veículos capazes de transportar materiais sem nenhum operador. Olha isso. O exemplo é a fábrica de equipamentos eletrônicos. Os AGVs eles retiram componentes do almoxarifado e levam até as linhas de produção de forma automática. O maior benefício disso não é a redução da mão de obra, é a padronização dos processos e a redução dos erros. Os AMRs ou robôs autônomos, esse é bacana, né? Eles representam uma evolução dos AGVs. Diferentemente dos veículos tradicionais, eles conseguem identificar obstáculos e alterar suas rotas em tempo real. Um exemplo pode ser observado em grandes operações de e-commerce. Os robôs eles buscam produtos nas prateleiras e os levam até os operadores responsáveis pela separação dos pedidos, no picking. Perceberam a mudança? Antes o funcionário caminhava até o produto, agora o produto chega até o funcionário. Drones logísticos. Os drones eles também estão ganhando espaço nas operações logísticas. Um exemplo é a realização de inventários, vamos falar numa aula seguinte, em armazéns verticais. Esses drones sobrevoam os corredores, realizam a leitura de código de barras e QR Codes. Vamos destacar aqui que a verdadeira revolução não está no equipamento, no drone, né? Está na velocidade com que as informações são coletadas e processadas. Exoesqueletos industriais. Para encerrar, vamos conhecer uma tecnologia que ainda está em expansão, os exoesqueletos industriais. Trata-se de estruturas utilizadas pelos trabalhadores para reduzir o esforço físico durante uma movimentação de cargas. Um exemplo é o carregamento de caixas em centros de distribuição de alimentos. O equipamento ele auxilia os movimentos dos braços e da coluna, reduzindo os riscos de lesão. Destaco novamente que a logística do futuro ele não busca apenas produtividade, ela busca produtividade com segurança e qualidade de vida. Ao longo dessa aula, nós conhecemos desde equipamentos simples, como a paleteira manual, até tecnologias avançadas, como robôs autônomos e drones. Mas eu gostaria que vocês guardassem uma última reflexão. A melhor tecnologia não é necessariamente a mais moderna. É aquela que resolve o problema da operação com eficiência, segurança e custo adequado. O papel do profissional de logística é justamente identificar qual equipamento é mais adequado para cada situação. Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa jornada explorando novos conceitos e ferramentas que transformam a logística em uma das áreas mais estratégicas das organizações. Até a próxima!